Sinal Aberto, segunda edição, destaca a partir de agora assuntos da área da economia para você. É que nos últimos dias nós temos aí acompanhado uma queda nos preços do etanol para o consumidor final. Mas será até quando? E agora, com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que já provocou alta no preço do barril do petróleo, isso pode afetar a realidade do etanol para nós aqui no Brasil, em especial aqui em Goiás? Bom, sobre esse assunto estamos em contato a partir de agora com o André Luiz Rocha, ele que é presidente do Sindicato da Indústria da Fabricação de Álcool do Estado de Goiás, o Cifaeg. André Luiz Rocha, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Sinal Aberto. Boa tarde, obrigado, é um prazer estar aqui no Sinal Aberto com o Samuel, com o Kleber, com os ouvintes, prazer. Bom, então, nesta abertura da nossa conversa, André, eu citei uma baixa aqui que estava ocorrendo em relação ao etanol, e aí também citei o conflito internacional. Infelizmente, temos lá esse conflito iniciado na Rússia com a Ucrânia, os preços do barril do petróleo apresentando uma elevação já para cima. Podemos ter algum reflexo em relação ao etanol, justamente por conta desse conflito lá na Ucrânia? Sim, podemos ter reflexo, sim. Vamos primeiro analisar duas questões. A primeira, o que move, né, a política de preços normalmente é ou a oferta ou a procura, né? É a lei máxima da economia. A guerra ela pode ocasionar uma diminuição na oferta do petróleo e um aumento no preço do barril de petróleo, o que já vem ocorrendo. É bem lembrado que nós já tínhamos uma trajetória de alta no preço do barril, mesmo antes do início aí das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, em virtude do aquecimento da economia mundial e a OPEP segurando a oferta, o que ela vem fazendo desde o ano passado, ou até melhor, desde o ano retrasado, desde 2020, quando o barril chegou ao seu menor nível de preços, né? E ele chegou ao seu menor nível de preços justamente porque a Rússia, naquele momento, não concordou em reduzir a oferta, né, em 2020. A Arábia Saudita, então, aumentou a oferta durante 3, 4, 5, 6 meses. O petróleo foi vendido aí a menos de $20 o barril, chegou a ter venda de mercado futuro em valores negativos, e hoje o barril que teve aí um preço médio aí em torno de $60 em 2020 e no início de 2021, ele hoje já superou os $100. Nós já temos um preço de gasolina que ontem, né, antes do início dos conflitos, já estava defasado no Brasil em torno de 10%, né? O preço do mercado doméstico menor do que o preço do mercado mundial, então isso aí daria aí uns de 15 a 20 centavos, pelo menos, que estariam defasados, o mercado, de certa forma, esperando a Petrobras fazer esse repasse para os preços, e somente hoje, né, com o início dos conflitos, o barril subiu aí quase 10%, o dia ainda não terminou, e então isso aí faz com que a defasagem, nesse momento, hoje, do preço do mercado interno para o preço do mercado externo, no caso do petróleo, no caso da gasolina, seria de 40 centavos. Então, isso pode provocar, logicamente, uma procura pelo etanol. Nós estamos aí em plena entre-safra e só vamos começar a safra no mês de abril, então uma procura muito alta, um aumento muito forte na demanda pode realmente provocar aumento de preço. Agora, é bom a gente lembrar, enfatizar aí para quem está nos assistindo e para quem está nos ouvindo, que nós tivemos aí entre novembro e o final de janeiro, entre o maior preço, né, que tivemos no ano passado e o menor preço aí dos últimos 13 meses, que foi no final de janeiro, nós tivemos uma queda na usina de R$ 1,20 a R$ 1,30 e que não chegou para o consumidor. A queda de preço chegou para o consumidor, mas valores bem menores, 50, 60 centavos, quer dizer, praticamente metade do que caiu na usina, e isso fez com que o mercado se retraísse, o consumidor consumiu pouco etanol em dezembro, consumiu pouco em janeiro,
Houve um aumento aí de consumo em fevereiro, particularmente em Goiás e no Mato Grosso, que são os dois únicos estados onde se tem hoje paridade para se comprar etanol, mas nós poderíamos ter uma competitividade maior se essa redução de preço chegasse para o consumidor, né, principalmente nos estados aí de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, que ao lado de Goiás e Mato Grosso são 5 estados aí que concentram basicamente aí 85% do consumo de etanol no Brasil. Kleber Ferreira, André Luiz Rocha, do Cifaeg, conosco aqui, tratando sobre o valor do preço do etanol. Tá certo, um abraço, André, boa tarde. Bom voltar a falar com você, André, sempre bom, né? Tem muito tempo que não tinha entrevisto. André, a gente pode, nós como cidadãos, pode fazer alguma coisa para evitar que esta alta seja mais sentida ainda? A gente pode evitar fazer alguma coisa para que a alta não seja tão grande? Ou não depende da gente? Kleber, é muito difícil falar para o consumidor dele influir no alta de preços, né? Nós temos aí uma expectativa, nós temos discussões hoje no Congresso Nacional sobre, né, propostas de emendas constitucionais, projetos de lei e talvez até de medida provisória, até que não acredito, mas de propostas do Legislativo que são patrocinadas pelo Executivo para mudar o preço de combustíveis. Nós temos que lembrar que no final do ano passado houve um acordo no CONFAS que congelou o ICMS temporariamente, né, do preço dos combustíveis. Mas, infelizmente, eles foram congelados na alta. Então, mesmo havendo, por exemplo, a queda de R$ 1,20, R$ 1,30 no preço do etanol, não houve a queda correspondente no valor do ICMS. Então, assim, mesmo caindo o preço na usina e depois caiu menos, mas caiu também na bomba, 60, 70 centavos, e uma das explicações para não ter caído na bomba é justamente o fato do preço ter sido congelado do ICMS na alta. A outra explicação é uma maior margem das distribuidoras e das revendas de combustíveis. Então, fica muito difícil a gente ver como é que todos os agentes vão se comportar nesse momento. Quer dizer, é muito cedo. Primeiro, tem uma guerra, tudo bem, iniciada, mas até agora você não teve novidade por parte da Petrobras se ela vai ou não repassar os preços. E é bom lembrar que nós estamos, infelizmente, começando a enfrentar uma tempestade perfeita, porque nós estamos tendo, ao mesmo tempo, o aumento do preço do barril e, novamente, uma desvalorização do real. Então, começa a se desvalorizar, o real que via caindo começa a se desvalorizar. Então, se o real se desvalorizar mais, ou seja, aumentar o valor de compra do dólar e o barril aumentar, isso surge uma pressão grande na Petrobras. E no momento de entre-safra, quer dizer, nós não temos como aumentar a produção, né, de etanol nessa época. Nós temos aí uma pequena produção aí de etanol de milho, mas ainda é muito pequena dentro do contexto e que também não tem condições de ser aumentada. As indústrias que estão processando já estão processando no limite. Então, não vai ter aumento de oferta de etanol antes do início da safra em abril. Então, se nós tivermos realmente um aumento da demanda, isso pode levar a um aumento de preço. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que entender o comportamento do mercado como um todo, porque pode haver também uma percepção de retração da economia. Quando a economia se retrai consumo. E se houver uma retração de consumo de uma maneira geral, da própria gasolina, não só por causa dos preços, mas por conta da incerteza e da guerra, e aí o mercado ciclo Otto, que é gasolina e etanol, ele se mantém estabilizado, o preço também pode se manter estável. Risco de desabastecimento não tem, no caso do etanol? Não, risco não. Nós temos aí, como houve uma retração muito grande aí do consumo, aí sobretudo em novembro, dezembro e janeiro, nós temos hoje os mais altos níveis de estoque, né? Apesar de termos tido uma produção bem menor do que os anos anteriores, pela quebra de safra, em função de geada, incêndio e clima seco, nós temos os mais altos níveis de estoque. Então, ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião da mesa de abastecimento com a presença do Ministério da Economia, Minas e Energia, Ministério da Agricultura, ANP,
as distribuidoras, as revendas, a Petrobras e os produtores de etanol, e estamos totalmente tranquilos com relação à questão dos estoques. Agora, a questão de preço, como eu falei, depende da questão, primeiro, da oferta, quer dizer, da demanda nesse caso. Temos que ver se vai haver algum problema na demanda, na oferta de gasolina, porque a Rússia é o segundo maior hoje exportador de petróleo. Nós temos que ver como é que a OPEP se ela vai aumentar ou não a produção. O Brasil depende muito de comprar, apesar do Brasil ser autossuficiente na produção de petróleo, ele acaba vendendo petróleo e comprando diesel e comprando gasolina, porque em função da capacidade de refino e da qualidade do petróleo brasileiro, então ele acaba sendo um importador. Então, isso aí pode ter reflexão no que... Tivemos uma interrupção aí na nossa conexão com o André Luiz Rocha, que é o presidente do Cifaeg. Ele então tratando do valor do preço do etanol neste instante, com esta interferência que nós tivemos lá no mercado internacional por conta desse conflito armado que foi iniciado nesta quinta-feira entre Rússia e Ucrânia. E aí nós destacamos para você. Eu chamo aqui a sua atenção para logo mais acompanhar este assunto no nosso sagresonline.com.br. Você pode ir lá acessar logo mais o conteúdo disso. Então, retomada aqui a nossa conexão com o André Luiz Rocha. André, o senhor dizia então ao Kleber Ferreira a respeito justamente dessa interferência do mercado, aquilo que a gente precisa aguardar, como a OPEP fará em relação à produção de petróleo lá na Rússia. A Arábia comanda, né, a OPEP, por assim dizer. Se a OPEP em si vai aumentar a produção de petróleo, né, em virtude aí dos riscos aí, do abastecimento por parte da Rússia, que é o segundo maior produtor, e também a possíveis sanções que impeçam ela de vender o seu produto. Nós temos que ver também o comportamento da questão da energia da Europa, né? A Rússia a Rússia e a Ucrânia são grandes supridoras de gás natural, uma vez que a Europa não tem o gás natural para abastecê-la, se ela terá que procurar outras fontes de energia, talvez ela precise procurar aí o óleo diesel. Então, todas essas questões são consideradas, porque isso aí pode... Essa crise aí, acho que o primeiro aspecto dela de ser afetada é justamente as commodities do ponto de vista energético, né? Sobretudo elas, mas também agrícolas, em virtude aí da grande produção aí de trigo, girassol, soja, milho, por parte dessas duas potências, esses dois países, além da questão também dos fertilizantes. Então, o Brasil tem que realmente ter uma atenção muito grande, torcer para que essa tensão entre os dois países possa ser dissipada o mais rápido possível, porque assim, tememos aí uma inflação geral, não é inflação só no caso da gasolina, mas uma inflação de vários produtos, e isso aí pode prejudicar cada vez mais a nossa economia. Ok, Samuel, o André já redimiu todas as minhas dúvidas. Aliás, ele aumentou as dúvidas em alguns casos, que são dúvidas dele também, né? Que a gente tem que torcer mesmo para que o conflito seja rapidamente resolvido, porque ele mexe com a vida de todo mundo. Não precisa achar que você que está me ouvindo aí está fora dessa guerra, não. Todos nós estamos dentro dela de uma forma ou de outra. Samuel? André, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Até uma próxima oportunidade conosco. Obrigado, Samuel. Obrigado, Kleber. É sempre um prazer estar com vocês aqui no Sistema Sagres. Prazer aí. Muito obrigado aí aos ouvintes aí e à plateia pela audiência. Muito obrigado a todos. Um abraço.